Olá, boa noite. A americana Boeing e a brasileira Embraer anunciam acordo de quase 5 bilhões de dólares e criam duas novas empresas. A fusão da empresa brasileira Embraer e da americana Boeing prevê a criação de uma nova empresa. As duas companhias do setor anunciaram hoje o acordo que mexe com o setor da aviação em todo o mundo. A união entre Embraer e Boeing no setor de aviação comercial envolve quase 15 bilhões de reais. A companhia norte-americana ficará com 80% do controle da nova empresa. Terceira maior indústria aeronáutica do mundo, a Embraer somou quase 23 bilhões de reais de faturamento líquido no ano passado. Os jatos comerciais representam 58% deste valor. Detalhes da parceria ainda estão sendo discutidos. A expectativa é que a negociação seja concluída até o final do ano que vem. Os conselhos de administração das duas companhias e o governo brasileiro precisam aprovar a transação. Segundo a Embraer, mesmo com a fusão, o governo manterá o poder de veto sobre decisões estratégicas da empresa, o chamado Golden Share. As conversas entre as companhias avançaram depois que a canadense Bombardier, principal concorrente da Embraer no mercado de aviação regional, e a francesa Airbus, que compete com a Boeing, anunciaram uma aliança. Se a Airbus se associa com a Bombardier, nada mais justo que nós nos associarmos com a terceira maior indústria aeronáutica do mundo. O comunicado oficial sobre a parceria entre as duas indústrias derrubou as ações da Embraer na Bolsa de Valores de São Paulo. O tombo foi grande, mais de 14%. O dólar teve alta e fechou a R$ 3,93. Desde que as negociações entre Embraer e Boeing se tornaram de conhecimento público, sindicatos de trabalhadores e lideranças políticas manifestaram preocupação em relação à soberania do país. Eles consideram a empresa brasileira estratégica, principalmente por causa dos projetos na área da defesa. É um setor estratégico, estamos perdendo capacidade de desenvolvimento nessa área tão importante. Os metalúrgicos pretendem pressionar o governo para vetar a venda. O nosso sindicato, desde o final do ano passado, iniciou uma forte campanha se posicionando completamente contra essa parceria comercial. No mês passado, o criador e ex-presidente da Embraer, Osiris Silva, esteve no programa Roda Viva e falou sobre a operação. Nós temos que prestar sempre atenção no mercado, né? Quando a Embraer foi privatizada, eu tinha certeza que o mercado nós poderíamos conquistar. Foi nessa direção que a Boeing, preocupada com esse mercado que poderia ser ocupado integralmente pela Airbus, veio a Embraer pedindo uma parceria. Mas, sem dúvida nenhuma, uma associação com a Boeing agora robustece bastante a Embraer. Agora nós vamos conversar com o Rui Gonçalves, que é jornalista especializado em aviação. Boa noite, Rui. Obrigada pela presença. Boa noite, Joyce. Eu começo te perguntando como você avalia essa associação Embraer e Boeing? Ela é necessária. O que você tem hoje no mundo são o que a gente chama de duopólio natural. A convergência é sempre em cima de duas empresas. Então você tinha Airbus competindo diretamente com Boeing, Embraer competindo diretamente com Bombardier. Quando a Bombardier deixa de atuar significativamente e é engolida pela Airbus, a briga da Embraer passa a ser com a Airbus e não mais com a Bombardier. E a diferença de categoria entre as duas, no sentido de peso, como se fosse uma luta de boxe, é muito grande. A Boeing também percebe esse movimento e, como a aviação regional é um negócio da Embraer e não é um negócio da Boeing, ela também busca uma associação. Portanto, é um movimento natural hoje do mercado de aviação internacional. Então, será criada uma nova empresa, né? A gente tem uma tela aqui, uma empresa que ainda terá um nome definido, com 80% do capital será da Boeing e 20% da Embraer. Correto. Qual foi o que foi criado aí? A Embraer é uma empresa que tem 3 áreas de negócio: a aviação comercial, que corresponde a pouco mais de 50% da Embraer, a aviação executiva e a defesa e segurança, que soma quase outros 50%. O que está sendo negociado aí é a aviação comercial. Portanto, a Embraer continua existindo, produzindo aviões executivos e todo o portfólio de defesa e segurança dela. Toda a parte de aviação comercial, ela migra para uma nova empresa que vai ser administrada efetivamente por quem tem a maior parte do capital, então certamente a Boeing, mas ela continua no Brasil. E o termo do contrato, do acordo entre Embraer e Boeing, é que isso não vai ser mexido durante no mínimo 10 anos. Então, durante 10 anos, a estrutura permanece. E também não faz sentido a Boeing chegar e resolver
resolver transferir toda a linha de produção para os Estados Unidos. Não é viável, não é possível. Então, a fabricação continua. Os polos de desenvolvimento da Embraer no Brasil, eles continuam funcionando com mão de obra brasileira e certamente com alguma administração dentro da joint venture vinda da Boeing. Mas o fato é, a Embraer hoje já é uma empresa internacional. Hoje fala-se inglês dentro da Embraer e há executivos dentro da Embraer que não nasceram no Brasil. O acordo ainda não está fechado, muito ainda vai se discutir até uma finalização. Mas muitas dúvidas apareceram em relação à segurança, em relação aos empregos. Como que isso se desenha nesse primeiro momento? O primeiro fato é viabilidade. Você não vai substituir uma mão de obra que é extremamente especializada. A Boeing produz avião, a Embraer produz avião, mas elas não produzem os mesmos aviões. Os projetos são diferentes, apesar de terem similaridades. E a Embraer e a Boeing já são parceiras de outros projetos há muito tempo. A Boeing tem unidades no Brasil para desenvolvimento de tecnologia, que inclusive o engenheiro-chefe, o principal pesquisador dessa unidade é brasileiro. Então, essas empresas elas são internacionais e elas estão atuando juntas. O grande desafio é o seguinte, o ponto principal é o KC-390. Ele é um avião que tem um grande potencial de mercado, mas não tem a força de venda que a Boeing pode oferecer. O próximo passo dessa fusão é a criação de uma empresa que vai ter o potencial de elevar as vendas do KC-390. A Boeing vai avalizar o projeto do KC-390 e deve aumentar as vendas desse produto. E os aviões de carga militar? Avião militar. É o caso do KC. Então, o que acontece? A Boeing tem os seus aviões cargueiros que estão numa categoria muito superior do KC-390. O KC-390 ele entra para brigar com um avião que é concorrente da Boeing, que é um avião fabricado pela Lockheed. O que a Embraer pode ganhar com isso? Uma nova e forte presença dentro do mercado norte-americano. A Embraer vai disputar, certamente, o KC-390 com o Hércules, que é o avião para qual o KC vai competir, e a Embraer ganha um aliado dentro dos Estados Unidos para fortalecer a venda do Super Tucano, que é um avião que os Estados Unidos está em concorrência para substituir o avião A-10, o avião de ataque dos Estados Unidos. Então, você diria que essa movimentação foi vital para a Embraer? Ela é vital no sentido que se a Embraer não se fundir com a Boeing, dificilmente ela tem força para brigar nesse mercado. A gente tem a Boeing, que é muito maior, ela é a maior empresa aeroespacial do mundo. Você tem o grupo Airbus, que é tão grande quanto a Boeing. Você tem um grande investimento sendo feito na Rússia, um grande investimento sendo feito na China. E você tem o Japão também, que compete nesse mesmo mercado da Embraer. Se a Embraer ficar sozinha, a tendência é que ela comece a lutar com empresas muito maiores do que ela. E a Embraer, com 20% das ações, terá poder até que medida em relação à manutenção dos empregos? A administração vai ser da Boeing, mas é o que eu defendo. Não é viável para a Boeing substituir a mão de obra. E não é possível tirar a mão de obra do Brasil e levar para os Estados Unidos. Você não tira uma fábrica de um país e leva para outro país. E ainda tem um grande ponto que ninguém está pensando sobre isso. A Boeing vai manter esse parque instalado no Brasil por pelo menos 10 anos. 10 anos, a Boeing tem uma grande dificuldade hoje de dar demanda a todas as encomendas de aviões que ela tem fabricando nos Estados Unidos. Se o Brasil fizer a lição de casa, oferecer infraestrutura, marcos regulatórios interessantes e competitividade, a Boeing pode vir a ter, nos próximos 10 anos, o interesse de transferir parte da produção dela nos Estados Unidos para o Brasil. Ela vai ter uma fábrica no Brasil. Então, assim, existe um grande potencial de negócio que pode ser gerado que ninguém está observando. Rui, muito obrigada pelos esclarecimentos e por participar conosco do Jornal da Cultura. Até a próxima. Dimas, Janine, eu quero ouvir de vocês como vocês receberam essa notícia dessa movimentação e o que acham dessa possibilidade. Muita surpresa. Muito bom ter uma explicação técnica dada pelo Rui. Então, ela esclarece os pontos técnicos e econômicos. Agora, a nossa questão só pode ser questão política. Não sou técnico, não entendo isso. E a questão política está expressa no receio de perda de soberania, no receio de que setores importantes estrategicamente deixem de ser alvo de decisão brasileira para ser alvo de decisão estrangeira, sem contar o risco de perda de empregos de fábricas que você questionou. Não acho que 10 anos de garantia sejam uma grande proteção, sabe? Não acho, porque é tão veloz a mudança disso tudo que pode até acontecer num certo momento que eles prefiram simplesmente desativar a parte brasileira. Você não sabe como vai ser. De fato,
Isso exige, por parte do Brasil, um investimento, fortalecimento, inclusive na formação da mão de obra pela educação, que é muito importante. O Rui tem razão. Agora, minha preocupação com o aspecto todo político. Você veja, o que é errado é fazer um cálculo apenas econômico e pensar que isso vai convencer as pessoas. Uma campanha eleitoral é o momento que você tem que convencer as pessoas de outras coisas. E o segundo aspecto que me incomoda é que todo esse trabalho de venda de ativos nacionais importantes, como petróleo, está sendo feito por um governo que não foi eleito com esse mandato. O governo que foi eleito com o mandato oposto. Embora o Temer fosse vice-presidente da presidente Dilma, o fato é que a plataforma da eleição de 4 anos atrás era exatamente o oposto de tudo isso que estava sendo feito. Então, essas decisões que comprometem, engajam o futuro do país, deveriam ser tomadas por um governo legitimado nas urnas. O que teremos, seja ele qual for, mais para o final do ano. Então, isso me preocupa, quando você ata as mãos dos eleitos do povo. Como você vê, Dimas? Bem, o anúncio da parceria que estaria sendo feita com a Boeing foi, lembro, em 2017, mais ou menos. Aí começaram a subir as ações, o valor das ações. Hoje as notícias diziam que caiu, mas caiu porque teria subido muito já. Essa é a questão, não é que trouxe prejuízo. Mas a questão, chega um momento que é preciso você fazer parcerias importantes, do meu ponto de vista. Uma preocupação com a questão do emprego, da tecnologia nacional, mas também se a Embraer não se abrisse para parcerias internacionais, ela ia terminar sucumbindo a um mercado cada vez mais agressivo mundialmente. Hoje, a Embraer já tem grande parte com técnicos lá fora, é uma tecnologia de ponta, avançada. Quer dizer, nesse mundo que nós vivemos, globalizado, analisei hoje o que disseram os militares da aeronáutica no Brasil, que defendem sempre uma bandeira nacionalista. Eles me pareceram que o setor estava tranquilo em relação a permanecer a soberania em termos de defesa, em termos de know-how tecnológico. Mas o que virá depois, só com o tempo. Só com o tempo. Mas quando você junta Bombardier, Airbus, ou você se junta com a Boeing, você acaba sucumbindo no mercado internacionalizado. Cabe ao novo governo que vai assumir, o novo Congresso que vai assumir, nesse amplo debate que vai acontecer, tomar as cautelas necessárias para que essa tecnologia realmente seja colocada à disposição do povo brasileiro. Agora a gente muda de assunto, porque a partir do ano que vem, o Ministério da Educação vai avaliar a qualidade das creches de todo o país pela primeira vez. Porém, um dos maiores gargalos da área continua: o déficit de vagas em unidades básicas de educação. Ana Laura, de 3 anos, passa o dia inteiro na creche, enquanto a mãe Giane trabalha. A gente vai para o trabalho e não se preocupa em deixar na creche, porque a gente não tem com quem deixar em casa, não tem parente próximo, então acaba sendo que acolhedor. Uma preocupação que o Isaac também não tem. O filho mais novo está matriculado em uma creche pública e, para ele, uma avaliação do local seria fundamental. Que é onde vai reconhecer alguns erros, aperfeiçoar algumas coisas que faltam, né? Sempre é fundamental a avaliação. O Ministério da Educação vai passar a avaliar unidades de educação infantil em todo o país a partir do ano que vem. A medida é inédita. Hoje, as avaliações são aplicadas a partir do ensino fundamental. Questões sobre infraestrutura e formação de professores serão respondidas a cada 2 anos por integrantes das creches. Se você começa a avaliar a educação infantil nesse momento, o país consegue prover, ampliar a oferta, mas com qualidade. Segundo o IBGE, 67% das crianças de 0 a 3 anos estão fora da creche. No ano passado foram registradas 210 mil novas matrículas. Porém, ainda estamos longe de alcançar a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014. Segundo ele, até 2024, 50% das crianças de 0 a 3 anos têm que estar nas creches. O percentual é bem diferente do de crianças de 4 a 5 anos matriculadas em pré-escolas, que chega a mais de 90%. Chesley mora em Cascavel, no Paraná, e há 2 anos espera uma vaga para a filha.
Até não sei quantos anos dela, eu vou ter que ficar em casa cuidando dela, porque não tenho o que fazer. Heloísa enfrenta o mesmo problema no ABC Paulista. Ela paga uma creche particular para deixar o filho Heitor, de 7 meses, enquanto trabalha. Situação constrangedora, porque nós pagamos os nossos impostos, então nós merecíamos um serviço, um tratamento melhor, uma creche de qualidade, uma creche pública. Bom, professor, até os 5 anos, a educação nessa faixa, né, até os 5 anos, ela é fundamental para todo o desenrolar da vida do aluno. Então, fazer essa avaliação é um passo muito importante. É um passo muito importante. Agora, primeiro de tudo, foi em 1946 que, pela primeira vez, uma Constituição brasileira falou educação obrigatória o Estado tem que fornecer. Dos 7 aos 10 anos, em 46. Dos 7 aos 14 anos, em 67. E só em 2009 que chegamos à situação atual dos 4 aos 17 anos. Temos 14 anos de escolaridade obrigatória no Brasil. No período do Fundamental 1 e 2, praticamente todo mundo está. Você tem um dado de 90% para os 4 e 5 anos, que são obrigatórios, enquanto a creche não é obrigatória. Você tem um dado de uns 80% para o ensino médio, quer dizer, nas duas pontas adicionadas em 2009, antes do fundamental e depois do fundamental, você não tem ainda a plenitude, mas avançou muito. Isso é uma façanha. Você, ao mesmo tempo, com o IDEB e outros indicadores de avaliação, verificar que fazer a educação melhorar, fez-se e ela melhorou. Educação pública, educação no Brasil, melhorou. O ponto crucial aqui é a creche, que não é obrigatória, mas no livro que eu lancei agora, sobre a minha experiência de ministro da Educação no governo Dilma, Pátria Educadora em Colapso, eu chamo a creche de prioridade 0. Eu digo que a prioridade 1 deveria ser a alfabetização na idade certa, porque está tudo montado para fazê-la, para as crianças se alfabetizarem rapidamente no fundamental. Mas a creche é o 0, porque é na creche que as sinapses se definem. Se você não for bem alimentado, bem cuidado, nesse período, é muito ruim. Não cabe mais a história de deixar uma vizinha olhando a criança, que está vendo TV, olhando a criança para não se ferir com faca nem nada. A avaliação é boa em todas as áreas de educação, mas a avaliação só tem sentido se você vai fazer uma coisa com ela. Não é só, vamos dizer, uma curiosidade. Você avalia para melhorar. Tem que ser isso. E nunca, esse é o problema, Joyce, você nunca consegue avaliar tudo. Então, você tem várias matérias, várias disciplinas no fundamental, você avalia só 2, português e matemática, porque se for avaliar todas, você fica louco, o mundo fica louco. Então, tem que ver onde vai estar a avaliação da creche. Precisa de um sistema para avaliar essa... Precisa. E creche, o que deve fazer, no meu entender? Socializar. Como se avalia a socialização? 1. Segundo, introduzir a ética, que em boa parte são os direitos humanos, o respeito absoluto ao outro, não aceitar desigualdade de gênero, de etnia, de classe social, nada disso. Isso, para mim, seria o ponto crucial da avaliação das creches. Sim, e uma questão importante, o professor Janine ressaltou, imagine o impacto da falta de creche numa família trabalhadora. Só na capital, nós temos uma fila de mais de 40 mil crianças esperando uma creche. Muitas dessas crianças estão exatamente no local, como foi referido, com um vizinho, de uma creche que, entre aspas, que ninguém controla, que ninguém sabe que tipo de atenção está sendo dada para a criança, não há convivência, não há controle da alimentação. Então, eu acho que essa atitude do MEC é importante, mas, como bem disse o professor, qual o método para esse controle? E o que será feito a partir daí? Nós, em São Paulo, no Tribunal, temos feito um controle da merenda, que qualidade da merenda, quantidade que as pessoas comem, se há um cardápio adequado, se há uma nutricionista para orientar. Quer dizer, então, a questão da criança é sim a prioridade 0, até porque impacta na vida da criança e da família. Porque um pai e uma mãe trabalhadora, como é que fica com uma criança pequena? Olha, pelo Twitter, o Bob Juliano diz: se o Brasil não investir na educação e começar a construir escolas, no futuro vai faltar dinheiro para construir presídios. Já acontece, né? Você vê a expansão da população das cadeias nos últimos 30 anos. Eu não lembro o dado exato, mas quando Montoro era governador de São Paulo, Franco Montoro, há 20 e tantos anos, se não me engano, a população carcerária no Brasil todo estava entre 100 e 200 mil. Hoje passa de 600 mil. E nós não temos uma sensação de maior segurança com isso.
Ou seja, em vez de fazer um investimento bom em educação, saúde, inclusão social, se faz o gasto ruim, que é o gasto de, enfim, de deixar a escola do crime crescer, né? E veja a seguir, o governo de Minas concede licença ambiental para reconstruir Bento Rodrigues, após a tragédia em Mariana. E ainda, alvo de operação da Polícia Federal, ministro do Trabalho pede demissão. Aguarde que nós voltamos já. A vida passa pelo metrô, todos os dias. Para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Metrô de São Paulo. Há 50 anos, nossas histórias se conectam. Governo do Estado de São Paulo. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai assumir interinamente a pasta do trabalho. Ele vai acumular o comando dos 2 ministérios. A mudança ocorre após o pedido de demissão de Elton Iomura, do PTB. Iomura foi afastado da pasta do trabalho por causa da nova fase da Operação Registro Espúrio. A Polícia Federal investiga um esquema de fraudes na concessão de registros de sindicatos. A Polícia Federal cumpriu ao todo 10 mandados de busca e apreensão em Brasília e no Rio de Janeiro. Um dos alvos foi o gabinete do ministro do Trabalho, Elton Iomura, do PTB. Ele pediu demissão do cargo após ser afastado da pasta com autorização do ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Pela manhã, Iomura prestou depoimento à polícia, mas não respondeu nenhuma das perguntas. Ele assumiu o Ministério do Trabalho em abril. Antes, atuava em assuntos relacionados à pasta no Rio de Janeiro. A PF ainda esteve no gabinete do deputado federal Nelson Marcheselli, também do PTB. Foram encontrados R$5 mil em dinheiro numa mala do parlamentar. Nada a temer, nada a temer. Houve denúncias, várias denúncias, e a policial me informa que todos os deputados do PTB serão investigados. O assessor de Marcheselli, Jonas Lima, foi preso. No apartamento dele, em Brasília, foram apreendidos R$95 mil em dinheiro. No Rio de Janeiro, foi preso Adriano José Lima, superintendente regional do trabalho. A Polícia Federal também pediu busca e apreensão em endereços do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, mas a Procuradoria-Geral da República não autorizou. Não existe nenhuma conversa minha gravada, não existe um depoimento que me comprometa, não existe nada nessa situação posta. Tá? Ela revela somente aquela vontade de perseguir. Essa foi a terceira fase da Operação Registro Espúrio, que teve início em maio e apura suposta fraude de servidores públicos e políticos na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho. Segundo a Polícia Federal, o PTB é articulador do esquema e Elton Iomura tem ligação com a deputada federal Cristiane Brasil e o pai dela, Roberto Jefferson, que é presidente nacional da legenda. Pai e filha foram alvos da operação em fases anteriores. Cristiane Brasil quase assumiu o Ministério do Trabalho. Ela foi indicada pelo PTB para a pasta, mas impedida judicialmente de tomar posse por ter sido condenada em ações trabalhistas. O nome de Elton Iomura foi a solução interna encontrada pelo partido. Agora, os 2 cargos mais importantes do Ministério estão vagos. Em junho, o secretário executivo Leonardo Arantes foi preso na operação. Não dá para aceitar como rotina, como natural, essa aproximação crescente de polícia e política. Um desgaste muito grande para a própria casa. É lógico que nós temos que ter muita calma para ficar acusando as pessoas sem muitas vezes você ter provas.
Em nota, a defesa de Elton Yomura afirmou que ele não cometeu nenhum ato ilícito. Também, por nota, o PTB deu apoio às investigações e o presidente do partido, Roberto Jefferson, negou participação na fraude. A filha dele, Cristiane Brasil, disse estar à disposição das autoridades para esclarecimentos. E o dinheiro encontrado com Nelson Marqueselli, de acordo com o deputado, seria para cobrir despesas de viagens. E nós não conseguimos respostas dos demais citados. Dimas Ramalho, um ministério complicado, não, com várias questões levantadas nos últimos tempos. Isso demonstra uma coisa. Primeiro, a falta de protagonismo do Ministério do Trabalho, que já teve grandes ministros nessa relação trabalhista no nosso país. Segundo, esse modelo de ministério em que o ministro diz que vai pedir demissão, não devia ter entrado. Porque, na realidade, ele não devia ter entrado. Ele foi lá um arremedo após a deputada Cristiane Brasil ter sido impedida pelo Supremo. Outra questão que chama atenção nesse fato, nessa matéria, é a questão de dinheiro em casa. No caso do assessor do deputado, R$85 mil. Eu nunca vi 50 milhões, R$85 mil, R$100 mil. Quem tem dinheiro dessa quantia em casa, mesmo que diga que vai fazer alguma coisa, que tirou no banco, é difícil. Você vai no banco, pede para tirar R$3 mil, você tem dificuldade. Quer dizer, imagina você ter essa quantidade dele em casa. Só um complemento. O Enio Torres, pelo Twitter, diz exatamente isso. Tem a impressão de que Brasília é a cidade com mais dinheiro em espécie guardado nas residências. Bom, o caso do ex-ministro Gedel era na Bahia, infelizmente. Quer dizer, estava no apartamento dele, 51 milhões, que é o recorde até hoje no Brasil. Até hoje. E, por outro lado, nós vemos toda semana um desfile de prontuários na televisão. Nós não vemos currículo mais. Nós vemos folha de antecedentes e prontuários na TV. Até quando nós vamos suportar? Eu engato no seguinte, desde o final do governo Dilma e se acentuando cada vez mais no governo atual, o Poder Executivo passou por uma espécie de autoimplosão em termos de reputação. Quer dizer, ele foi se enfraquecendo, ele consegue fazer iniciativas, mas nada que seja uma coisa que impacte bem a sociedade. O Legislativo sucedeu a mesma coisa, aprova medidas, aprova leis, muitas delas absurdas, como, bom, enfim, uma série de leis, não vou ficar enumerando. Diante disso, o Judiciário, a Polícia, o Ministério Público se agigantaram. Quer dizer, o que é um problema, porque dois poderes são eleitos. Os poderes propriamente democráticos são o executivo e o legislativo. O judiciário é um poder de controle, de formação aristocrática, concurso interno, seleção interna, que é menos político, mas ele assumiu o papel dos outros. E o próprio judiciário também está numa crise séria, está se perdendo o respeito aos ministros, aos juízes, e eles são respeitados pelas pessoas quando você concordam com o que você quer. Quando você discorda, um dia você aplaude um ministro supremo, no dia seguinte o mesmo ministro você xinga porque de um dia para o outro ele decidiu duas coisas diferentes. Isso é muito ruim para a autoestima do país. Mais alguns comentários pelo Twitter. O Ronaldo Pacífico diz: é sempre assim, não sei de nada, não cometi nada ilícito e é perseguição. E o Enio tem mais um do Abelardo. Ele diz: impressionante, Roberto Jefferson tentou emplacar a filha dele, como não deu certo, colocou o Yomura para fazer o serviço. Outra notícia, o presidente Michel Temer assinou hoje a medida provisória que cria um novo regime automotivo brasileiro chamado de Rota 2030. Trata-se de um conjunto de regras para os fabricantes de veículos. A principal medida é a concessão de até R$1,5 bilhão por ano de crédito tributário. Mas só terão direito as empresas que investirem pelo menos R$5 bilhões anualmente em pesquisa e desenvolvimento. Mais de 2 anos após o desastre de Mariana, o governo de Minas Gerais autorizou a reconstrução do distrito de Bento Gonçalves. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável concedeu licença ambiental para a reconstrução que será feita em uma região conhecida como Lavoura, local escolhido pelos antigos moradores. A Fundação Renova, criada a partir da tragédia, ainda não informou quando as obras vão começar.
362 famílias vivem em casas alugadas pela mineradora Samarco desde o rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. 19 pessoas morreram após o maior desastre ambiental da história do país. A Prefeitura de Manaus confirmou a primeira morte por sarampo, um bebê de 7 meses que não tinha sido vacinado. Até agora, 271 casos já foram confirmados na cidade e mais de 1.800 estão sendo investigados. O município decretou estado de emergência por 180 dias. A vacinação contra o sarampo está abaixo do esperado em todo o país. A Polícia Paulista afirma ter o nome do mandante da morte da menina Vitória, de 12 anos. Segundo a investigação, ela foi assassinada por engano. Os criminosos estariam à procura da irmã de um traficante que devia mais de R$7 mil. Vitória teria as mesmas características da jovem. 3 pessoas suspeitas de participarem do crime estão presas. Vitória Gabriele foi encontrada morta 8 dias depois de desaparecer ao sair de casa em Araçariguama, no interior de São Paulo. Nós falamos na reportagem sobre a reconstrução do município de Bento Rodrigues. Professor Janine, sobre esse acho que o caso de Mariana é um caso que tem responsabilidades grandes. É inegável que grandes empresas ou grandes setores do dinheiro estiveram envolvidos, pelo menos por descaso, por irresponsabilidade. E a gente espera que haja um resultado, que as multas sejam cobradas e pagas, que os processos ocorram, que pessoas efetivamente sejam condenadas, porque é um caso que matou gente, que destruiu vida humana e outra. Roubou sonhos de famílias, desalojou famílias. Aí é incúria e descuido do poder público na fiscalização e a busca incessante pelo lucro, só pelo lucro das empresas. O meio ambiente, a questão do social, do emprego, do cuidado com o ser humano, zero. Foi lama abaixo. E em instantes, Rússia é acusada de mais um caso de envenenamento na Inglaterra. E mais, a história da aluna da periferia de São Paulo que se formou em astrofísica nos Estados Unidos. São os nossos próximos assuntos. A vida passa pelo metrô todos os dias. Para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Metrô de São Paulo. Há 50 anos, nossas histórias se conectam. Governo do Estado de São Paulo. Uma jovem paulistana que perdeu o pai, saiu da periferia e se formou na concorrida Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Essa é a história da Tabata, personagem do quadro Questão de Classe de hoje. Vocês querem estudar o quê, já sabem? Ser policial, médico ou policial. Cada criança tem um sonho. Você? O meu sonho é ser um professor. A Tabata também tinha. Ela cresceu na Vila Missionária, bairro da periferia de São Paulo. E coleciona medalhas das Olimpíadas de diversas disciplinas. Eu nunca contei, mas acho que tem mais de 40. A jovem ganhou uma bolsa de estudos em uma escola particular de São Paulo. E mais tarde, outra bolsa, desta vez para a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A mãe lembra do embarque da filha, que foi estudar astrofísica. Foi um dia assim tenso, porque eu não tinha notícia dela, o voo atrasou, eu chorei muito nesse dia. Foi nessa escola, no extremo sul da cidade de São Paulo, que a Tabata teve as primeiras conquistas dela. Hoje, a cientista política e astrofísica pensa no futuro das crianças que passam por essas salas de aula. Ver esses pequenininhos estudando e aprendendo matemática, aprendendo a ler e escrever, eu acho que me dá um pouquinho mais de energia para continuar e ver quão importante é a gente priorizar a educação. Acho que isso fez a diferença na vida dela, que aprender não pode ser um fardo, não pode ser uma obrigação. Tem que ser uma diversão, e eu acho que realmente é. A Júlia se inspira em Tabata, que hoje coordena 2 movimentos, um pela educação e outro pelo engajamento dos jovens na política.
Ela também mora na periferia e mesmo com dificuldades diárias, sabe que a educação é o caminho. Ela é um grande exemplo, porque com ela eu consigo, pegando o exemplo dela, eu consigo olhar mais para frente com mais orgulho, com mais vontade. Eu acho muito ótima a história dela, que eu me inspiro. Quer dizer, você pode sonhar agora. Agora eu posso sonhar. A educação é a grande arma, não, para se transformar realidades. Como a Tabata. Eu primeiro cumprimento a Tabata pela história dela e, sobretudo, porque ela não se contentou em subir na vida, em ser incorporada na elite, mas ela está lutando para que outras pessoas sejam. A gente estava comentando como há uma tradição forte no Brasil em que você coopta das classes mais pobres, talentos, habilidades, genialidade, beleza, incorpora na classe dominante e isso não faz nem cócegas no sistema de exclusão, porque você coopta alguns. A diferença é quando você abre a porteira realmente para muitos e espero que não demore muito para todos terem as mesmas oportunidades. Esse é o ponto crucial. Então é por isso que eu sinto, num momento que o Brasil está tão deprimido, quando eu encontro gente como ela, que eu não conheço, mas quando eu encontro gente assim, atuando em parte de educação, as pessoas estão muito animadas, entusiasmadas. Realmente a Tabata é um exemplo, cumprimento, mas ela própria reconhece que ela não é a regra, ela é a exceção. A regra são os 12 milhões de analfabetos de 15 anos a mais. São as pessoas que não têm condição de romper uma escala social, a não ser pela educação, que infelizmente ainda não merece atenção. Então, é importante que tenhamos exemplos que na Tabata, mas mais do que ela ser apenas um exemplo, é chamar atenção para a importância da educação para todos nós do Brasil. Esse é um ano eleitoral, que todos possam falar e deixar bem claro que programa que tem para que o Brasil não precisa ter exceção à regra, mas que a regra seja fundamentalmente o importante. E agora as notícias internacionais. O Reino Unido pediu explicações à Rússia sobre um novo caso de envenenamento na Inglaterra. Dawn Sturges e Charlie Hawley foram expostos à mesma substância que envenenou o espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia em março. O casal, que não tem ligação com o agente secreto, teve contato acidentalmente com a substância química fabricada em laboratórios militares russos. O incidente aconteceu perto de onde Skripal foi envenenado e deixou as vítimas em estado crítico. No leste do Canadá, pelo menos 33 pessoas morreram por causa da maior onda de calor das últimas décadas. A maioria das vítimas tinha histórico de problemas respiratórios. A sensação térmica chegou a 45 graus. As altas temperaturas também atingem os Estados Unidos. O calor e a falta de ventos ajudam a propagar os incêndios na costa leste americana. Representantes dos governos da Áustria e da Alemanha se reuniram hoje para debater o fechamento da rota imigratória entre África e Europa pelo Mediterrâneo. Após o encontro, o chanceler austríaco Sebastian Kurz afirmou que na próxima semana, Áustria, Alemanha e Itália vão se reunir para tratar do fechamento das fronteiras aos ilegais. Nos primeiros 5 meses deste ano, Alemanha e Áustria registraram cerca de 4.600 refugiados na rota. Agora é hora de falar de Copa do Mundo, contagem regressiva para mais um jogo decisivo da seleção brasileira. E quem vai dar mais detalhes é o Vladir Lemos, apresentador do Cartão Verde, que está aqui no estúdio conosco. Boa noite, Muito boa Vladir. noite, Joyce. Bom, temos que passar pela Bélgica. Não? Temos que passar pela Bélgica. Literalmente está chegando a hora, né? Não só da seleção, como do Cartão Verde, antes da seleção até. A gente separou umas imagens aí da chegada da nossa seleção a Kazan, lá, a cidade onde será disputada a partida com a Bélgica. A gente olha assim, tem uma animação, né? Nos primeiros dias de Copa, a nossa seleção andou driblando os torcedores. Fugindo um pouquinho. Agora tá com um ânimo diferente, está mais perto do que os argentinos fizeram dias atrás. Eu diria para você que isso aqui ainda parece uma missa, né? Mas nessa altura do campeonato, os argentinos já estão em casa e a gente ainda está no par. Teve uma notícia triste da seleção hoje, porque o Danilo, que tinha andado as voltas com uma lesão no quadril, tinha ficado em recuperação, tinha voltado a treinar. No treino de hoje, acabou sofrendo uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo. E para ele, a Copa realmente acabou, não tem mais condição de jogo. Mas ele conversou com a comissão técnica que a gente está vendo aí
e pediu para continuar com a equipe, né? Acompanhar o grupo até a sequência até a da final. Copa. E foi prontamente atendido pela seleção. As notícias de hoje, o Tite não fez nenhum mistério com relação ao time que vai a campo amanhã. Então a gente tem o Casemiro suspenso, será substituído pelo Fernandinho. O Marcelo, lateral esquerdo, voltará ao time. Então é sem mistério nenhum. Agora as pessoas não podem ficar muito preocupadas com a Bélgica, porque se a gente passar da Bélgica, eu acredito que França ou Uruguai ainda será um teste para o coração maior do que o que nos espera amanhã. Cartão Verde a partir das 10h30 da noite com o Marcelinho Carioca de convidado. Ok, obrigada, Vadir. Obrigado a vocês, um bom jornal. E veja a seguir, o programa oferece formação profissional e cidadã a estudantes de municípios paulistas. Nós voltamos já. Três, dois, um. Olá, pessoal que está assistindo o Jornal da Cultura. Eu sou Eloá Urazen, estou aqui na Rússia como correspondente da TV Cultura. Além das reportagens que eu tenho levado ao ar nos jornais da casa, eu também tenho gravado um pouco os bastidores da notícia, contando um pouco de todos os desafios que eu estou vivendo aqui. Esse conteúdo está sendo postado no YouTube, no canal da TV Cultura Digital. Para acessar, é só digitar youtube.com/TV Cultura. Confere lá que tem muita coisa bacana. A vida passa pelo metrô, todos os dias. Para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Metrô de São Paulo. Há 50 anos, nossas histórias se conectam. Governo do Estado de São Paulo. No telão, nós temos mais algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Vamos ver. A Nancy Correia diz: o rompimento da barragem de Mariana aconteceu em novembro de 2015. Alguém viu o governo ser responsabilizado? Quem era o governante? Vergonha. O Luiz Lenchinsk diz: queremos novo vídeo de Cristiane Brasil em lancha, de biquíni, cercada de homens seminus fazendo declarações sobre essas novas denúncias. E o Enio Torres, que diz: não temos creche para todos os filhos dos trabalhadores, mas pagamos a universidade para gente de classe média alta. Dimas. Olha, eu vou falar do rompimento da barragem, que eu acho que é uma coisa muito grave. Se nós analisarmos o que foi esse rompimento e os avisos que tinham sido dados, que poderia acontecer esse acidente, os responsáveis têm que responder. Os acordos têm que ser concretizados rapidamente. Hoje começa uma nova fase, as famílias voltando a ter esperança de morar na terra de onde foram retirados. Mas o impacto que causou no meio ambiente, não só naquela região, é uma coisa que vai durar por décadas. Então, eu acho que os responsáveis têm sim que ser penalizados, estarão sendo penalizados, e as empresas que foram imprudentes, negligentes, tem que responder sempre na forma da lei e recompor todo esse dano ao meio ambiente e ao Brasil. Eu engato no que o Dimas disse, há dois tipos de responsabilidade. Da ganância das empresas, que tem que aprender que você procurar o lucro é legítimo, é justo, mas não pode se tornar mera ganância, não pode desconhecer os direitos sociais, trabalhistas e, no caso, sobretudo, ambientais, mas que envolveram vidas perdidas. Quanto aos governos, é uma sucessão de governos. Muitos governos que foram tolerando, especialmente em Minas Gerais, que os dejetos da mineração fossem tratados de uma maneira que não devem ser. Então, eu acho que esse é um sinal, simbolicamente isso aconteceu quando todo o Brasil já estava numa crise muito séria, política, social, econômica, e era a coisa que faltava. Poderia ter demorado, mas é um sinal. Nós temos que fazer as coisas antes, senão depois tem meninos perdidos na Tailândia, tem vidas perdidas, tem destruição do futuro, né? A natureza é futuro. Um programa quer usar a cidadania e a qualificação profissional como armas contra a violência. A iniciativa é do governo de São Paulo, que lançou hoje um projeto voltado para estudantes secundaristas.
Bruno está no 3º ano do ensino médio. Há 9 meses passou a fazer parte do programa Jovem Cidadão do metrô de São Paulo. Aqui, ele desempenha atividades ligadas à cidadania, como auxiliar idosos e deficientes dentro das estações. Se você vai desviar de um peso tátil, você pode cair na via, então é um tanto... O deficiente visual andar na plataforma sozinho é um tanto inseguro. O programa do metrô começou em 2004. Atende jovens de 16 a 21 anos que estão cursando o ensino médio. O desempenho deles é avaliado pelos funcionários da estação em que atuam. Eu me sinto feliz por dentro, tá fazendo ajuda e um trabalho também, né? Minha primeira vez, meu primeiro emprego.